Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lei nº 14.133. De 1º de abril de 2021, o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título I. Disposições preliminares. Capítulo I. Do âmbito de aplicação desta lei. Art. 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange. I. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Segunda, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Primeiro, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 desta lei. Segundo, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por Ministro de Estado. Terceiro, nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. E condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Segunda, condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que a. Sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação. B. Não conflitem com os princípios constitucionais em vigor. C. Sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato, e D. É vetado. Quarto, a documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o terceiro deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais, que incidam na hipótese do referido parágrafo. Quinto, as contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Art. Segundo esta lei aplica-se a GI, alienação e concessão de direito real de uso de bens. Segunda, compra, inclusive por encomenda. Terceira, locação. Quarta, concessão e permissão de uso de bens públicos. V. Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Sexta, obras e serviços de arquitetura e engenharia. Sétima, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Art. Terceiro, não se subordinam ao regime desta lei e contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Segunda, contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Art. 4º, aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Primeiro, as disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas e, no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Segunda, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
Segundo a obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta. Máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Terceiro, nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos 1º e 2º deste artigo. Capítulo 2º dos princípios art. 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Capítulo 3º. Das definições. Art. 6º. Para os fins desta lei, consideram-se: I. Órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Segunda, entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Terceira, administração pública, administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Quarta, administração, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. V. Agente público, indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Sexta, autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Sétima, contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Oitava, contratado, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a administração. Nona, licitante, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. X. Compra, aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. X. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração. 12. Obra, toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. 13. Bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 14. Bens e serviços especiais, aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante.
15. Serviços e fornecimentos contínuos, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. 16. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que a. Os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços. B. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. C. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 17. Serviços não contínuos ou contratados por escopo. Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. 18. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. C. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. D. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. H. Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. 19. Notória especialização, qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 20. Estudo técnico preliminar. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. 21. Serviço de engenharia, toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem a serviço comum de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. B. Serviço especial de engenharia, aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da linha A deste inciso. XXI. Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, aqueles cujo valor estimado supera R$ 200 milhões, 200 milhões de reais,